Uma boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou Ezequiel Gomes, pastor da Rádio Novo Tempo. Já caminhando hoje então para o 8º estudo nos livros conjuntos, Daniel e Apocalipse. E o título do nosso estudo hoje é O Enigma das Bestas. Quando a gente fala de Daniel e Apocalipse, em geral, a primeira coisa que algumas pessoas querem falar é a respeito das bestas. Porque o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, falam de animais estranhos, animais com características assim que não se vê na natureza. Um tem 7 cabeças, outro tem 4 cabeças, um tem chifre, tem 10 chifres e etc. E é interessante até, né? Na própria língua portuguesa você tem essa expressão, um bicho de 7 cabeças, justamente para lidar com algo que é difícil, né? E às vezes até quando se quer dizer que um tema não é tão difícil, se diz, não é um bicho de 7 cabeças. É algo tranquilo, né? É algo mais simples. Agora, antes da gente falar das bestas, vamos recapitular um pouquinho das coisas que nós falamos, então, desde o comecinho do nosso estudo até a última mensagem. Nós fizemos algumas mensagens de introdução, falando das coisas gerais, falando de autoria, falando de data, falando de métodos de interpretação, né? Falamos do preterismo, do historicismo, do futurismo. E falamos também que Daniel e Apocalipse têm muitos temas paralelos. Falamos de Deus em Daniel e em Apocalipse. Falamos de Cristo em Daniel e Apocalipse, do Espírito Santo, dos anjos, do diabo e dos demônios, e também da humanidade dentro daquela visão salvação ou perdição. E a maior parte desses temas que eu recapitulei hoje estão presentes nos temas das bestas. Isso é muito interessante da gente perceber. E, em geral, quando a gente fala do bicho de 7 cabeças, a gente fala de Apocalipse 13. Mas o texto mais importante para a gente entender Apocalipse 13 e as bestas do Apocalipse não está em Apocalipse. Está em Daniel, capítulo 7, e é para lá que nós vamos retomar as nossas atenções. E vamos então focalizar esse texto. Nós vamos ler dos versos 1 a 8, depois do verso 17 ao verso 18. E nós vamos entender aqui, talvez aquele que seja o texto antecedente de Apocalipse 13. Talvez seja a fonte de Apocalipse 13. Claro, a fonte é a inspiração. Deus inspirou Daniel, Deus inspirou João. Então estamos falando do mesmo Deus que inspira 2 profetas diferentes. Mas de alguma forma, literariamente, você tem uma correspondência muito interessante entre os 2 textos. E nós vamos ver isso com clareza no estudo desta noite. Então Daniel 7, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em pé como homem. E lhe foi dada a mente de um homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. E tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência.
Versos 17 e 18 do capítulo 7 dizem assim: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. As bestas do livro de Daniel. Em geral, a gente ouve falar das bestas do Apocalipse. Mas aqui, no texto de Daniel 7, nós temos as bestas do livro de Daniel. Bestas muito interessantes, se você for parar para pensar, né? Você tem aí um leão com asas, e esse leão se transforma num homem. Você tem um urso que tem costelas na boca, uma situação estranha. Você tem um leopardo com 4 cabeças e asas. E você tem um animal que não tem paralelo na natureza. Alguns tentam representar esse animal como um tiranossauro, um bicho estranho, mas o fato é como um animal que ninguém sabe como é. Um animal terrível e espantoso, muito forte e etc. Os versos 17 e 18 nos mostram algo claro e inequívoco a respeito da interpretação destes símbolos. Estes símbolos representam reis, que porventura, por sua vez, representam reinos que se levantariam sobre a terra. Desde os dias em que o profeta está vivo até o reino eterno. Então existe um processo histórico acontecendo aqui. E em grande medida as bestas de Daniel e Apocalipse se referem então a situações dentro da história humana. E vamos tratar com personagens históricos, com Deus, com o diabo, com a humanidade, com entidades políticas, religiosas, sociais, econômicas, impérios, reinos, nações. Em grande medida, então, a gente vai se concentrar na história. Agora acontece um fenômeno interessante no livro de Daniel. Se você percebe, antes do capítulo 7, você tem o capítulo 2, onde o rei de Babilônia teve um sonho. E esse sonho, ele está dividido de uma forma muito interessante. É uma estátua dividida em cabeça, peito, ventre, pernas e depois 10 dedos. Essa é a divisão da estátua de Daniel, capítulo 2. Perceba se não é uma descrição semelhante dos 4 animais de Daniel 7. São 4. Então vamos lá. 4 animais correspondiam então cabeça, peito, ventre e pernas. E assim como o último animal tem 10 chifres, as pernas têm os seus pés com o quê? 10 dedos. É um paralelo interessante? Em Daniel 2, você tem essa visão dada a um rei pagão. É uma estátua, é algo fixo. Quando Deus vai dar essa mesma revelação para o profeta de Deus, a imagem é muito mais vívida. Ela é dinâmica, ela não é parada. Agora são animais, mas você percebe que eles representam a mesma dinâmica. A história humana vista sob perspectivas diferentes. Capítulo 2, da perspectiva do sonho que Deus deu a Nabucodonosor, e no capítulo 7, a perspectiva do sonho que Deus deu a Daniel. Não é interessante pensar nisso? É a mesma visão, só que com essas diferenças. Então perceba, o relato vai sendo o quê? Construindo devagarzinho. E você vai retomando elementos de um no outro e vai conseguindo interpretar. Então vamos pensar, a cabeça representa o leão, o peito representa o urso, o ventre representa o leopardo, as pernas representam o 4º animal, os 10 dedos representam os 10 chifres. Não é interessante? Você começa a perceber esses paralelos, aí você entende uma coisa. Daniel vai sendo construído, uma visão ajudando a você a interpretar a outra. E a partir disso, você consegue montar claramente através da Bíblia o nome dos 3 primeiros reinos desses 4 animais. Não é interessante pensar nisso? Nós temos o nome de cada um desses reinos. Bom,
Lá em Daniel 2, quando o profeta está interpretando o sonho de Nabucodonosor, ele diz assim para o rei: tu és a cabeça, certo? A cabeça representa o leão no capítulo 7. Então o primeiro reino é o reino de Babilônia. É o próprio nome do reino que está em Daniel 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia. Então o nome do reino aqui. Então tem algum mistério para interpretar esse primeiro reino? Não. Está dito o nome dele aqui. Estamos começando no tempo em que Daniel está vivendo, no reino de Babilônia. É aqui que começa a história. Quando você vai para o capítulo 8, você tem uma outra visão. Um carneiro brigando com um bode. E ali são dados os nomes dos dois próximos reinos, que são representados pelo peito de prata, e pelo urso, e pelo ventre de bronze, e pelo leopardo. Olha só, capítulo 8, versos 20 e 21. E a Bíblia diz assim: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Olha que interessante está acontecendo aqui. Nós temos os nomes dos reinos colocados de forma clara no texto. Não é especulação, não é imaginação, não é dedução, é revelação. Então, sucessivamente na história, você vê Daniel vivendo no reino de Babilônia, e aí o reino de Babilônia cai e entram quem? Os medo-persas. Quando os medo-persas caem do Império Mundial, quem os sucede? Alexandre o Grande, os gregos. O primeiro rei, que é o chifre. Então perceba, né? Chifre vai significar rei, mas já vai ser um símbolo para você entender lá na frente, esses símbolos, esses reis, etc. Então perceba, as visões vão o quê? Se esclarecendo a elas mesmas. Não tem mistério, pelo menos não até esse ponto, mas quando chega no quarto animal, daí nós temos um mistério. Não existe o nome do quarto reino no texto de Daniel, é uma incógnita. Inclusive, ele chega a dizer que esse quarto animal é um reino diferente. É interessante isso. Interessante mesmo, verso 7, né? Continuava olhando nas visões da noite, eis um quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, etc. E aí, ok, é um reino que diferente dos outros reinos. E agora, irmãos, a gente vai sair do texto de Daniel e nós vamos migrar para o texto do livro do Apocalipse, capítulo 13. Um dos textos mais enigmáticos da Bíblia, um texto muito difícil, muito inspirador, muito interessante, muita gente já falou muita coisa a seu respeito. E nós vamos descobrir temas paralelos do livro de Daniel com o livro do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 13. E a palavra do Senhor nos diz assim dos versos 1 a 10. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Texto enigmático, interessantíssimo. Certa vez eu gravei uma série de mensagens sobre esses 10 versos. Se eu não me engano, foram 4 sermões, 1 hora cada um. Então você perceba que nós não vamos gastar tanto tempo aqui assim, né? Vocês já reclamam de vez em quando que eu passo aí 15, 20 minutos do tempo? Então percebam, né? Quão rico é esse texto para a gente interpretar. Mas hoje vamos analisar alguns paralelos. Se você é um leitor atento, uma leitora atenta, você percebe que os animais de Daniel 7 estão presentes textualmente em Apocalipse 13. Percebeu isso? Dê uma olhada no verso 2. A besta que viste era semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão. Numa ordem inversa. Lá em Daniel, primeiro aparece o leão, depois o urso, depois o leopardo. Aqui ele inverte a ordem. Essa besta era semelhante a um leopardo, a um urso e a um leão. E aqui a gente começa a ver um processo histórico interessante. A gente viu que as bestas representam reinos. E aqui nós temos um reino sendo descrito. Esse reino ele tem características mais acentuadas em harmonia com o leopardo, menos acentuadas com o urso e menos ainda com o leão. Em certa medida, esse reino aqui revelado, ele tem muita afinidade com o Império Grego, e ele tem uma certa afinidade com o Império dos Medo-Persas e também com o Império Babilônico. Essa é a dinâmica histórica que o texto está nos apresentando. Este reino é a culminação daqueles reinos. Em especial, o reino dos gregos. Uma outra questão interessante é essa ideia da blasfêmia. Apocalipse 13, tanto o verso 1 quanto o verso 6, falam de blasfêmias, de uma boca que fala blasfêmias, arrogâncias, etc. E quando você vai para Daniel 7, verso 8, lá da mesma forma nós lemos uma boca que falava com insolência no chifre pequeno. Opa, percebe os paralelos acontecendo aqui. Esse reino de Apocalipse 13 é o chifre pequeno de Daniel 7. Opa, a visão está sendo construída. A gente ainda não sabe quem é. Nós não estamos interpretando que reino é, mas nós estamos o quê? Descobrindo as suas características, analisando, pensando, ruminando sobre o texto, vendo as características. Agora eu não sei se você já fez uma conta que eu quero fazer com você essa noite. Você lembra quantas cabeças tem o leão de Daniel 7? Uma só. Você lembra quantas cabeças tem o urso de Daniel 7? Uma só. Você lembra quantas cabeças tem o leopardo de Daniel 7? Vocês lembram? 4 cabeças. E você lembra quantas cabeças tem o quarto animal? Uma cabeça. E quantos chifres? 10. Se você começa a fazer uma conta de somar, uma cabeça e nenhum chifre, uma cabeça e nenhum chifre, 4 cabeças e nenhum chifre, uma cabeça e 10 chifres. Sabe o que isso resulta? Em um bicho de 7 cabeças e 10 chifres. Não é interessante isso? Já tinha parado para fazer essa conta? Mas é isso que está aqui. Apocalipse 13 é um bicho que reúne todos os bichos de Daniel 7. É isso. Opa, nós estamos construindo uma identidade da besta de Apocalipse 13. Apocalipse 13 é uma visão de um reino mundial presente na história e que é o quê? Herdeiro da história. Herdeiro do reino dos gregos, herdeiro dos medo-persas e dos babilônicos. Entretanto, para você conseguir interpretar a identidade do reino aqui mencionado de forma profética, você tem que descobrir alguns outros elementos do livro do Apocalipse. E você sabe que Apocalipse 13 não é a primeira vez que aparece um bicho de 7 cabeças e 10 chifres? Você sabia disso?
Apocalipse 13 não é a primeira vez no livro do Apocalipse que aparece um bicho de 7 cabeças e 10 chifres. Sabe onde aparece outro? Apocalipse 12. Dá uma olhadinha no verso 3. Não sei se você já tinha percebido isso, mas olha só. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com quantas cabeças? 7. Com quantos chifres? 10 chifres. E nas suas cabeças, 7 diademas. Opa! Olha aqui. Está começando a construir a identidade desse poder, desse reino mundial. Ele tem a ver com quem? Com o dragão. Ele é a cara do dragão. Quem é o dragão? Apocalipse 12, verso 9. A Bíblia é clara. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O dragão é Satanás. A partir disso, você percebe que o reino descrito em Apocalipse 13, ele é um reino histórico e também espiritual, satânico. Ele tem características de Satanás. Inclusive, agora, fica mais fácil a gente entender o texto. Por exemplo, a Bíblia diz assim: deu-lhe o dragão a sua autoridade, o seu trono e etc. Então existe uma íntima relação entre o quarto animal de Daniel 7, entre a besta de Apocalipse 13 e quem? Satanás em pessoa. É uma manifestação na história do reino de Satanás. É isso que Apocalipse 13 está o quê? Nos mostrando. E você tem vários elementos que podem corroborar essa ideia. Por exemplo, os homens em Apocalipse 13, eles perguntam assim: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? E essa pergunta nos remonta ao capítulo 12 também, que fala de quem? De Miguel. Sabe o que significa o nome Miguel? Quem é como Deus? Quando Jesus vem batalhar contra Satanás, ele se apresenta como Miguel. Quem é como Deus? Olha que situação interessante. A Bíblia diz que Jesus era igual a Deus e se esvaziou e se fez homem, uma criatura. E a Bíblia também diz que a criatura Lúcifer queria se elevar e se tornar como Deus. Quando Jesus vem combater Satanás, ele vem como Miguel. E ele vem perguntando: quem é como Deus? É você? Justamente para encarar esse Satanás nesse reino, neste mundo, e ser o quê? Vitorioso. Acontece uma coisa interessante. Em Apocalipse 12, o dragão quer devorar o filho da mulher, que aí é arrebatado para o trono de Deus. Quando a gente compara Apocalipse 12 com Apocalipse 13, a gente começa a perceber então que esse reino mundial de Apocalipse 13 é o reino diante do qual, é o reino no qual Satanás queria destruir Jesus. Esse é o reino. Nós vamos chegar no nome dele daqui a pouquinho, né? Alguns já sabem que reino é, mas de qualquer forma vai se tornar cada vez mais o quê? Explícito. E é interessante o que está acontecendo aqui. Muito interessante. Esse reino de Apocalipse 13 está imerso em arrogância, blasfêmia, difamação e perseguição, que são as características de Satanás. Satanás é arrogante, eu quero ser como Deus. Satanás é blasfemo, ele mente contra Deus. Satanás difama quem não segue as suas doutrinas, o seu estilo de vida, quem não segue o pecado. E Satanás faz o quê? Persegue. E acontece uma coisa interessante. Dentro desse reino de Apocalipse 13, os santos sofrem perseguição, se faz guerra contra eles e eles prevalecem contra os santos. É um reino perseguidor, é um reino
cruel, é um reino assassino que vai assassinar os santos. Bom, além disso, se você prosseguir a leitura de Apocalipse 13, dos versos 11 a 18, vai aparecer a segunda besta. A gente não vai ler para não gastar mais tempo do que eu gostaria de gastar, do que a gente tem. Mas o fato é que essa segunda besta, ela manda fazer uma imagem à primeira besta, tem uma marca, tem um número, tem um nome. E existe um decreto de morte para quem não adorar a primeira besta. Uma situação bem paralela, Daniel capítulo 3, nós falamos disso em outro momento, ok? É aquela questão da adoração à imagem de Nabucodonosor, e agora aquela situação local se torna uma situação mundial. Quem não adorar a besta vai ser morto. Essa é o quê? É a guerra no fim dos tempos, no último reino, no reinado de Satanás neste mundo. Muito interessante. Agora, para a gente poder ter uma visão mais completa de Apocalipse capítulo 13, a gente precisa entender que Apocalipse 12 e 13 vão nos conduzir a Apocalipse 17. Vamos dar uma olhadinha lá para vocês perceberem do que eu estou falando. Vamos ler dos versos 1 a 6. E agora nós vamos para um dos textos mais difíceis da Bíblia. No ano que vem, quem sabe, a gente pode fazer uma série só sobre as bestas, tá? Capítulo 11, capítulo 13, capítulo 17. Podemos pregar facilmente aí 10, 15, 20 sermões a esse respeito aqui. Então hoje vai ser pouca coisa, hoje não vai ser nada muito profundo. Isso aqui é coisa, tem muito material para falar sobre isso aqui. Mas hoje a gente vai ter uma pincelada importante para vocês entenderem o quadro geral a respeito das bestas, tá bom? Peço que vocês tenham misericórdia de mim, é um assunto muito grande, a gente vai com calma, né? Até para a gente poder entender. Eu acho que a gente está entendendo, acho que está ficando didático. Apocalipse 17, versos 1 a 6, a Bíblia nos diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta vermelha, besta repleta de nomes de blasfêmia, com quantas cabeças? 7 cabeças e quantos chifres? 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Irmãos, esse texto é absolutamente fantástico. Você percebe que agora existem alguns elementos interessantes. Existe uma besta que mescla algumas características da besta de Apocalipse 13 e 12. Então, por exemplo, ela mescla a condição das 7 cabeças e 10 chifres, que todas elas têm, com a cor vermelha de Apocalipse 12. Então perceba, a besta de Apocalipse 17 não é igual à besta de Apocalipse 13. Ela tem umas características diferentes. Não é a mesma coisa. E isso é interessante. Agora eu gostaria de chamar a atenção para vocês do fato de que surge uma nova personagem nessa história aí, que é uma mulher. E essa mulher, ela está vestida com roupas roxas e vermelhas, púrpuras e escarlatas. Ela está adornada de ouro e ela bebe sangue. Que mulher esquisita. Será que você ia querer dar um beijinho na boca dessa mulher se você encontrasse ela por aí, Randy? Eu acredito que não, né? Uma mulher estranha, esquisita. Pois é, né? Então acontece o seguinte, gente. Vocês percebem que a gente está falando de símbolos iguais, vistos por perspectivas diferentes. E, por exemplo, o animal ou a besta
o dragão de 7 cabeças e 10 chifres, que é o diabo, se torna a besta em Apocalipse 13, o animal, que se torna essa besta em Apocalipse 17, que tem uma mulher em cima. Então percebam, esses símbolos estão sendo mesclados. João no Apocalipse está querendo mostrar para a gente a relação que existe entre esses poderes todos aí. Esses reinos, esses reis, essa mulher, essa besta, esse dragão que é o diabo e etc. E de forma que a gente conclui que a besta e a prostituta são o quê? A mesma entidade vista sob perspectivas diferentes. E também vão ser o quê? A Babilônia do capítulo 18, que é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, que vende ouro, púrpura, escarlata, etc, etc, e vende almas humanas. Muito interessante, é uma grande cidade. E aí o texto depois, do Apocalipse 17, vai dizer das 7 colinas, que são 7 reis. Aí você começa a construir uma identidade muito sólida para você perceber quem é o reino do qual o texto do Apocalipse está nos falando. Mas antes da gente dar a resposta, vamos voltar para Daniel capítulo 7. E nós vamos caminhar para o fim desta mensagem. E eu queria chamar a atenção de vocês para alguns aspectos muito interessantes. Para a gente construir uma visão bem sólida, bem clara, bem bíblica, daquilo que é um grande enigma. Talvez um dos maiores enigmas de toda a Bíblia, né? E a palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 7, versos 23 a 27. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino sobre a terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, e para o destruir, e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Quando você estuda Daniel capítulo 7 de forma mais atenta, você percebe que dos 4 animais que Daniel viu, Daniel ficou muito impressionado com o 4º animal. E ele disse assim, que eu quis saber a verdade a respeito do 4º animal. E aí o anjo vem interpretar para ele e vem mostrar alguns temas muito interessantes, né? Esse 4º reino será um reino diferente. Ele vai ter esses 10 chifres e vai surgir um chifre pequeno que também será diferente. Ele vai destruir tudo, pisar sobre tudo. Ele vai falar contra Deus. Ele vai mudar a lei de Deus. Os santos serão entregues nas suas mãos, mas depois disso vai ter um tribunal que vai julgar a sua obra e vai ter a eternidade no céu. Os santos do Altíssimo e aí a eternidade na terra, os reinos da terra serão dados aos santos do Altíssimo. E agora a gente começa a entender um assunto extremamente fascinante quando a gente estuda Daniel capítulo 7. Em especial, quando a gente estuda também em conexão com Daniel capítulo 8. Também dos versos 10 a 14 de Daniel 8. E ali existem muitas indicações interessantes. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Eu não tinha preparado para ler ele, mas vamos ler para vocês entenderem algumas dinâmicas, para ficar bem claro o que eu quero dizer para você. Então, dos versos 8 a 14. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos ventos saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra, e os pisou.
Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão? Verso 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando você une esses textos todos, vocês percebem que nós estamos falando de um único e mesmo império. E esse império ele tem características muito claras na profecia e na história. A primeira indicação é essa questão de que o bode, que representa o império grego, segundo nós lemos em Daniel 8, verso 21, ele tem um chifre grande, que é quebrado, que é o Alexandre o Grande, e no lugar dele sobem 4 generais, né? E a partir de quando termina o reino desses 4 generais, surge um outro reino para comandar o mundo. E se você não conhece a história e não sabe que reino é, o texto de Daniel 8 nos dá algumas indicações interessantes. Esse reino ele se expande para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Sabe o que isso significa? Que da perspectiva do texto, esse reino está no ocidente. Porque ele cresce para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, para Israel. Ele tem uma dinâmica acontecendo aqui. E quando você olha para essa dinâmica sul, oriente e terra gloriosa, você coloca o dedinho, sabe aonde? Naquilo que hoje é a Itália. E a sua capital? Roma. Isso é fantástico, isso é interessante demais. O texto de Daniel 8 diz que esse reino se engrandeceu até o príncipe. Que é quem? O Senhor Jesus, é o príncipe do exército de Deus, é Miguel, é o Senhor em pessoa. Assim como a gente viu em Apocalipse 12, que o dragão iria fazer o quê? Tentar devorar o filho da mulher. Opa, ficou claro. Que reino é esse? É o Império Romano. Agora acontece uma coisa interessante. O Império Romano não mais existe, mas existe até hoje. Como é que funciona isso, pastor? Olha que questão interessante. Os vários textos que nós lemos disseram que seria um reino diferente, ia ter uma dinâmica imensa de guerra entre reis e reinos dentro desse reino. Você tem 10 chifres, né? Seriam 10 reis, 10 reinos no meio deste reino maior. E aí você percebe uma dinâmica das invasões bárbaras dentro de Roma, que foi o que aconteceu, que hoje se tornaram o quê? Os estados da Europa. Muito interessante essa dinâmica profética apresentada em Daniel e Apocalipse. Esses reinos todos são esses povos. Então são os alemães, os franceses, os italianos, os espanhóis, os portugueses, os belgas, os suíços e etc. Esse povo todo lá. Vistos de forma o quê? Simbólica e profética. Guerreando entre si. E no meio dessa briga surge um poder, que é um chifre pequeno. Que começa a fazer o quê? Falar arrogância, blasfêmia, mudar a lei de Deus. E esse reino vai ser simbolizado em Apocalipse 17 como uma prostituta, vestida de púrpura, escarlata e adornada de ouro, bebendo sangue. As imagens são inequívocas. Todos nós acompanhamos recentemente quando Papa Bento XVI saiu do poder, renunciou ao papado. E ali foram eleger um novo Papa, com aquela pompa toda, com aquela suntuosidade. Isso passou ao vivo para o mundo inteiro. E quando você vê as reuniões católico-romanas, você vê bispos, arcebispos e etc., uns vestidos de roxo, púrpura, e outros vestidos de vermelho, de escarlata. Não é impressionante isso? Isso é extremamente impressionante. Eles usam as cores delineadas na profecia. E essa mulher, símbolo de igreja,
está o que? Adornada de ouro, pedras preciosas. Dá uma entradinha no Vaticano um dia. Se você não tiver condições, eu nunca fui no Vaticano. Entra no YouTube. Riquezas do Vaticano, tesouros do Vaticano. Conheça lá dentro a quantidade de ouro, pedras preciosas e etc. Agora acontece talvez a imagem mais radical. Essa mulher está embriagada com sangue. A igreja que deveria pregar o amor perseguiu aqueles que amavam a Deus. E isso causa uma confusão tremenda na mente das pessoas, né? Quando a gente fala da Bíblia, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala do Senhor Jesus para as pessoas, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas a igreja perseguiu pessoas, matou pessoas, a Inquisição, as cruzadas, roubando o dinheiro dos fiéis. E tudo isso é verdade. Agora, o que as pessoas não sabem é que a palavra de Deus já profetizava essa obra como uma obra de Satanás e não de Deus, para enganar as pessoas, para ensinar a mentira, para mudar a lei de Deus. E enquanto Deus manda guardar o sábado, a igreja manda guardar o domingo, e a maior parte do povo obedece à igreja e não a Deus. E ensinam mentira, e o povo acredita. E ao invés de orar ao Senhor, oram aos mortos. E poderíamos gastar tanto tempo com tantas heresias, com tantas mentiras que essa igreja ensina. Tudo isso profeticamente revelado na palavra de Deus, de forma clara, inequívoca, porém simbólica. E aqui fica uma questão interessante. Por que o Apocalipse e o Daniel são tão simbólicos? Porque tu não pode ser direto com coisas desse tipo, né? Certo? Qualquer hora o pastor Ezequiel leva um tiro aí de alguém, né? Você vai explicar esse negócio aqui, toma cuidado. Isso aqui é perigoso, isso aqui é complicado, porque isso aqui mexe com poder. Isso aqui mexe com dinheiro, isso aqui mexe com influência, isso aqui mexe com religião, isso aqui mexe com negócio de almas humanas. Interesse político, interesse satânico, para ensinar a mentira em lugar da verdade. A filosofia em lugar da palavra de Deus. Mas Daniel e Apocalipse nos ajudam a desvendar esse enigma. Que é o enigma. O que é que foi feito da palavra de Deus? A palavra para se tornar amor, fé, verdade, obediência? Ou para se tornar manipulação, mentira, perseguição, assassinato em nome do Senhor? E a história humana, essa história de Apocalipse 13, essa besta, é a história do reino de Satanás, que usa a própria Bíblia para perseguir as pessoas, para enganar as pessoas, tirando as coisas do seu contexto, enganando, torcendo, distorcendo. E você vê uma obra maligna sendo feita em nome da religião. E hoje, se a Europa é um continente ateu, em grande medida é por causa dessa obra aqui. Mas essa obra está desmascarada por Daniel e por Apocalipse. E é por isso que nós precisamos estudar Daniel e Apocalipse. Esse é o enigma das bestas. Para a gente terminar, eu tenho algumas reflexões aqui para fazer com vocês. Quando você estuda as bestas de Daniel e Apocalipse, você percebe a ação de Deus, a ação do diabo, os salvos, os perdidos, numa relação dinâmica dentro da história humana. Você tem o diabo, claro, né? Que é o mentor da desgraça toda. E você tem os perdidos seguindo o diabo. E no meio do mundo do diabo, você tem os salvos que amam a Jesus e que são vencedores da besta, do número do seu nome, da marca do seu nome. Que obedecem os mandamentos de Deus, que são fiéis à vontade de Deus. Os perdidos adoram a besta, mas os fiéis vencem a besta. Deus e o diabo agem na história e nós podemos estar ao lado de Deus. Agora, antes que alguém mal interprete, a nossa luta não é contra uma religião, contra uma igreja, contra um império romano. A nossa luta é contra o pecado e contra o diabo, a favor da salvação dos seres humanos. Quando chega em Apocalipse 18, a besta vai ser apresentada sob o título de Babilônia, a grande cidade. E sabe o que Deus diz para quem mora naquela cidade? Sai dela,
povo meu. Deus não diz assim, sai dela, povo de Satanás. Não. É povo de Deus, porque Jesus morreu por eles. A nossa briga não é contra o Papa Francisco, não é contra os cardeais, não é contra os bispos, arcebispos. A nossa briga é contra a mentira, contra o diabo. E através da palavra de Deus, todas as mentiras de Satanás são desmascaradas em nome de Jesus. Não é porque nós somos bons ou melhores que os outros, isso não é verdade. Mas Deus é bom e Jesus é melhor do que todos. E Ele morreu por nós. O enigma das bestas é profundo, é interessantíssimo. Isso aqui, a gente pode gastar muito tempo com isso aqui, em outro momento, se aprofundando nos detalhes. Mas o quadro geral é esse. Ele é claro, inequívoco, direto e se cumpriu na realidade da história. E hoje, você tem uma igreja que perseguiu milhões, matou milhões de pessoas e que é adorada até hoje. Papa Francisco esteve aqui no Brasil, 2 milhões de pessoas para assistir o culto dele. Cada um de vocês dois aqui essa noite representa 1 milhão, né? Porque para ouvir a verdade não tem ninguém. Mas para ouvir a mentira, tem milhões de pessoas. Mas pela graça do Senhor Jesus, nós estamos aprendendo a verdade da sua fonte. E é por isso que a gente estuda Daniel e Apocalipse. Semana que vem, segunda-feira que vem, vai ser a última mensagem desta série. Tem sido boa e nós vamos terminar dando um quadro final do fim do mundo. Você vê, né? Quando se fala de Apocalipse, o povo quer falar do fim do mundo. Esse vai ser o último tema. E vamos falar dos eventos finais e da nova terra e da eternidade. Não percam semana que vem, tragam também pessoas que queiram estar. E pela graça do Senhor Jesus, nós vamos crescer um pouquinho mais no conhecimento e na graça dele. Vamos nos colocar em pé. Vamos terminar esse estudo fazendo a oração final. Oremos. Deus maravilhoso, eterno e querido, muitíssimo obrigado pela tua presença na história humana e na nossa vida, Pai. Mesmo no mundo que Satanás colocou a podridão do pecado, o Senhor veio morrer por nós, Senhor. E o Senhor padeceu sobre o Império Romano, mas o Senhor venceu o Império Romano, venceu Satanás, venceu a morte. O Senhor vive para sempre, o Senhor reina, Pai. Nós queremos viver contigo, Senhor. Para isso, perdoa os nossos pecados, transforma o nosso coração. Nos ensina a te amar e amarmos uns aos outros e amarmos as pessoas que o Senhor ama, todas elas. Dá-nos a tua graça e paz e a tua salvação. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma ótima noite a todos.